com o presbítero Levi Silva. Amém. Leva a sua Bíblia. Obrigado. Uma apresentação dessa aí, só o Cid Moreira, né? Josué capítulo 14, verso 11. Vamos recapitular só um versículo nessa noite, para estarmos tirando algumas lições deste tema, dessas quintas-feiras. E ainda hoje, já está lá projetado, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, dentro do tempo, eu quero trazer algo que Deus colocou no meu coração para esta noite. Quando o pastor Paulo, por bondade de Deus, sei que o pastor Pedro também sabe, ter franqueado essa oportunidade de assumir essa tribuna para falar sobre a palavra de Deus, falar de Deus. Eu tenho para mim não desfazendo, não menosprezando, mas falar em público é fácil. Existem cursos de oratória, curso de interagir, de conversar, de falar em público, né? Quem quer ser candidato a alguma coisa, faz um curso aí de oratória e fala até bem. Mas falar à igreja não é curso de oratória. Falar à igreja é falar a noiva de Cristo Jesus. É falar a pessoas que Deus enviou em seu Filho para resgatar do lamaçal do pecado. Então não é coisa simples assim. Então eu acredito que o pastor Paulo mais uma vez acreditou em nós. Eu louvo a Deus pela sua vida. Meus irmãos, o tema que está sendo falado nessas quintas-feiras, eu tive a oportunidade de estar lá na sede, na nossa sede de Campinas, quando o bispo Ides fez o lançamento do tema deste ano. O tema em todas as congregações da Assembleia de Deus de Campinas é esse: tempo de conquista. Tempo de conquista. E eu lembro que lá na sede ele deixou bem claro e deixou o tema aberto. Aí ele disse que alguém até perguntou para ele: mas tempo de conquistar o quê? E ele disse: não, Deus colocou no meu coração para colocar tempo de conquista. E aí ele disse: lá nas congregações vocês vão falando lá, se é conquista na área de enfermidade, na área financeira, na área conjugal, na área da família, em qualquer área que precisarem, use esse tema, que este ano é o tempo de conquista. E eu acredito nisso, porque o bispo Ides é um homem de Deus, né, que Deus colocou para estar presidindo esse campo. Se Deus colocou no seu coração, é porque eu acredito que através das palavras que forem ministradas, Deus vai estar nos entregando conquistas, grandes conquistas nas nossas mãos. Porque Deus, Ele tem o prazer de nos abençoar. Deus, Ele se alegra em nos abençoar. Eu acho interessante que o Salmo 118, o verso de número 23, o salmista, agradecendo a Deus, nos outros versículos anteriores, ele fala que ele foi livre de serpente, ele foi livre de inimigos, ele foi livre de falsos, ele foi livre de reis. Ele traz uma lista de libertação. Mas quando chega no versículo 23, ele diz o seguinte: porém, foi o Senhor quem fez isto, e isto é maravilhoso aos nossos olhos. Ele atribui a Deus todas as conquistas que às vezes pareciam simples, ele atribui a Deus. Outra coisa que eu acho interessante, ainda na introdução, é que nós, hoje que estamos aqui nessa noite, nós somos, eu não vou dizer uma réplica, mas nós somos a continuação de Israel. Todos sabem que o povo de Israel foi escolhido por Deus
tirado por meio de um homem chamado Abrão, que depois chamou Abraão, que foi o pai das nações. Aí Deus disse no Gênesis capítulo 12 para Abraão, diz: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra. Em Abraão foi nascendo aqueles que viveram pela fé, e até nós chegarmos aqui. Quando Jesus chega no cenário, quem eram os escolhidos? Eram os judeus, eram os israelitas. É tanto que o João fez questão de frisar e deixar registrado para nós que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas aí, depois da vírgula, ele diz no versículo 12: mas para todos quantos o receberam, foram dado poder de serem feitos filhos de Deus. Então, assim como Israel é o filho de Deus, assim como Israel é a nação de Deus, nós também em Cristo fomos agora enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Em João capítulo 15 ele diz: eu sou a videira, meu pai é o lavrador, vós são os ramos. Todos aqueles que estão em mim, eles vão dar fruto, porque nós éramos jambuzeiro brabo e agora estamos enxertados em Cristo Jesus e agora somos filhos de Deus. Quando nós chegamos em Paulo, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 11 aos Coríntios, ele falando de Israel, trazendo a história de Israel, o que aconteceu com os israelitas lá no Egito, no deserto, contando que eles morreram. Paulo diz: olha, vocês também fiquem atentos, porque assim como aconteceu com Israel, pode acontecer com vocês. Vocês agora são o Israel de Deus, dizendo que a igreja agora é Israel de Deus. E o apóstolo Pedro, para ajudar ali o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo de número 2, do verso número 9, ele diz assim: mas vós são a nação santa, o povo escolhido, a geração eleita de Deus. O que Pedro estava querendo dizer? Vocês agora são um só. A igreja e a Israel, a igreja e Israel agora é um só. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, falando sobre a lei, sobre a graça, Paulo traz um ensinamento muito grande para nós. E para eles naquela época existia uma discussão dentro: quem é mais de Deus? É os cristãos em Cristo ou os judeus que guardam a lei? Aí Paulo diz: agora não existe mais cristão, não existe mais judeus e não existe gentios. Só existe agora dois povos: ou são cristãos ou são gentios, porque dos dois Deus fez um. E até os gentios que se juntarem a Deus e aceitando a Cristo, se tornam um só, é a igreja. Por isso que por que eu estou falando isso para vocês nessa noite? Porque o que eu vou falar aqui, em rápidas palavras, eu quero trazer duas lições da vida de Caleb. Duas lições da vida de Caleb. Aprender com Caleb. Talvez alguma coisa que eu vou falar aqui, você pode até, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar, para não dar um nó na cabeça. Eu não quero aqui desfazer nada que você já ouviu no passado, ouviu em outra igreja, ouviu em outro lugar, ou até aqui mesmo. Eu quero provar na Bíblia com muito cuidado, porque Deus colocou no meu coração essas duas lições de Caleb para nós recebermos aquilo que nós queremos conquistar no ano de 2026. Quantos aqui tem ainda projetos para o ano 2026? Quantos tem projeto de conquista? Ou já está bom? Ou do jeito que você está e está bom já? Ou ainda tem mais alguma coisa para conquistar? Se tem projeto, nós temos que aprender lições com Caleb. Em primeiro lugar, eu vejo o seguinte: a primeira lição, Caleb, ele foi um dos primeiros que foi ver a terra, foi espiar a terra. Todo mundo sabe da história, foram 12, né? E 2, Caleb e Josué, foi que disse que a terra era boa. Eles foram lá espiar a terra. E eu acho tão interessante que no texto em que nós estamos lendo, ele diz que hoje ele está forte. Os irmãos sabem que antes ele diz: olha, quando eu saí do Egito, eu tinha 40 anos. Ele diz: agora eu estou com 85 anos. Ele diz: a minha força é a mesma, eu brigo do mesmo jeito,
Se precisar entrar lá, eu entro do mesmo jeito. Se alguém entrar na minha frente, eu sou bom de espada do mesmo jeito. Eu sou bom do mesmo jeito. Como pode uma pessoa com 40 anos, agora com 85 anos, dizer que é a mesma pessoa? Como pode? Aí, se você for analisar a Bíblia, agora eu vou entrar na Bíblia, e eu quero mostrar dentro da Bíblia pelo menos 3 textos para basear o que eu vou falar, para não dar um nó na sua cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Deus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz no capítulo 12 do Êxodo, o versículo 37, 12, 37, está escrito assim: quando o povo saiu do Egito, era cerca de 600 homens, está escrito lá, 600 homens, fora mulheres e crianças e idosos. Não contava os idosos, não contava as crianças e não contava as mulheres. Diz que foi 600, é o que está escrito na Bíblia, 600 mil homens. 600, pensa bem, mais de 500 mil de pessoas, sem contar mulheres, sem contar criança e sem contar ancião. Agora veja, Caleb, ele sai de lá com 40 anos, no meio desses 600 mil. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você vai ler a Bíblia, quando você chega lá em Êxodo, capítulo 23, o versículo 25, eu gosto desse texto, capítulo 23, e o verso 25 do Êxodo, eu estou falando a Bíblia e mostrando os textos, não é para dizer que eu sei não, é para ficar gravado o que a Bíblia está escrito, porque o que eu vou falar pode te chocar nessa noite. Êxodo 23 e 25 está escrito bem assim: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o pão e a água, e tirará do meio de vós todas as enfermidades. Escute bem, preste atenção, está escrito isso. Deus disse: se vocês me servirem fielmente, deixa eu voltar um pouco aqui, eu até me esqueci, eu me lembrei agora. No capítulo aqui, que está no texto 14, se você ler o 14 do 6 em diante, você vai encontrar por 3 vezes o Caleb dizendo assim: ó Josué, lembra que eu fui fiel ao Senhor, lembra que eu insisti em perseverar no Senhor, lembra que eu não desviei, lembra que eu fui fiel ao Senhor. Ele, por 3 vezes, ele lembra a Josué, porque parece-me que Josué chegou nele e disse assim: olha rapaz, tu já está velho, já tem 85 anos, né? O importante é que você está vivo. O que você quer, terra? Fica quieto aí. Ele falou: opa, peraí, meu amigo, peraí. Quando eu entrei lá, que eu passei o que eu passei, eu sei o que eu passei para chegar quieto hoje. Eu quero o que é meu. Se você for ver aí, ele escolheu a terra mais difícil, que era Hebrom. Era mais difícil, os anaquins estavam lá, e os anaquins eram os gigantes. E ele com 85 anos, o velho diz: eles podem ser do tamanho que ele for. Vou dizer um ditado que era lá da Paraíba, não sei se tinha aqui em Goiânia, em Goiás tinha esse ditado. Na Paraíba dizia assim, quando a gente ia, né, às vezes brigar no colégio, na época era briga de mão mesmo, né? Aí tinha uns que falavam assim: rapaz, quanto maior for, maior é a queda. Era a visão de Caleb. Eles são gigantes, mas quanto maior eles for, a queda é maior ainda. Ô Caleb crente, viu, rapaz? E é só que a Bíblia diz que Deus prometeu para o povo: olha, vocês vão seguir essa jornada, mas eu vou dizer para vocês: se vocês me servirem fielmente, não desviar, não adorar outros deuses, ficar firme comigo, eu vou abençoar o pão, vou abençoar a água e tiro do meio de vós as enfermidades. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pelo menos 3 textos na Bíblia só, 3 personagens, só para nós termos uma ideia. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 17, está escrito assim: e Jó morreu farto de dia, velho e farto de dia. Jó morreu velho e farto de dia. Quando você vai ler também sobre Abraão com 100 anos, né? Com 100 anos ele foi pai. Com 120 anos, Sara morreu. Diz que ele casou com Quetura, casou com outra mulher, chorou lá seus 20 dias, mas depois falou: oh, tchau, obrigado, não posso fazer mais nada, deixa eu ir para frente, que atrás vem gente. Arrumou Quetura com 120 anos, casou, pastor Zezé, e diz, e ainda teve mais 7 meninos. Ô, velho animado, menino. Esse velho era crente mesmo, aí era de fé mesmo, viu? 7 filhos ainda depois com 120 anos. Isso é bom para a melhor idade, né? Anima-te e fortalece. E ele pegou
Rapaz, mas que camarada morreu velho e farto de dia. Moisés também, mesmo em cima do monte, mas diz que Moisés já tinha 120 anos e nem enfraqueceu os ossos e nem os seus olhos ficaram ofuscados. Ou seja, Moisés não tinha miopia, Moisés não tinha, não tinha um negócio de visão, catarata, Moisés não tinha nada, irmão. Aí eu fico vendo, outro texto que me marca para me fechar esse primeiro ponto, outro texto, Salmo 128. Esse salmo todo mundo sabe de cor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, ao segredo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ele será abençoado na terra, ele será abençoado na sua casa, a sua esposa será uma bênção ao redor das suas mesas, e ele verá o filho dos seus filhos. Olha só a promessa de Deus. Eu sei que está boa a mensagem, mas agora vai te dar um tranco, mas depois se solta aí. Deixa eu dizer uma coisa. Eu, Levi Silva, particularmente pela Bíblia Sagrada, eu não acredito. É aqui que eu disse para vocês que eu ia falar essa frase. Eu ia tentar pular ela, mas não vou pular não. Depois alguém me prensar aí para fora aí, for lá em casa, nós resolve lá. Eu escuto muito isso no púlpito. Falei que eu não quero desfazer nada de ninguém, que Deus tenha misericórdia de mim. Eu escuto muito isso no púlpito. Quem tem promessa de Deus, morre. Hoje em dia está sendo muito pregado isso. Até para ajudar nós, para nós não desviar. Irmão, quem tem promessa, morre. Porque antigamente a pregação era qual? Quem tem promessa, quem já ouviu esse tanto de hino? Quem tem promessa, não morre. Irmão, eu acredito que quem tem promessa de Deus e não desvia, teme ao Senhor, não deixa de servir ao Senhor, não morre. Porque crente, Deus guarda até a velhice, até morrer velho e farto de dia. E quem morre novo? Não estou falando de salvação. Se estiver na igreja e morrer novo, é porque o pastor Zils pregou aqui um dia para mim aqui. Ele mesmo falou aí. O pastor Zils falou, Deus prepara e leva. Não vai para o inferno não. Mas só morre novo quem não está temendo ao Senhor. Porque eu acho interessante que se você for ver, Salomão foi o homem mais sábio da terra. Depois de Jesus, Salomão escreveu 1000 provérbios, 3000 cânticos, um homem espetacular, Cantares, Eclesiastes. Só que o último livro de Salomão, quem sabe qual foi o último livro? Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Qual foi o último? Eclesiastes. É o livro da sabedoria. Você sabe como é que Salomão termina o último livro dele? O último livro dele, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Ele diz, de tudo que se foi dito, de tudo que se foi falado, de tudo que eu ensinei, de tudo que vocês aprenderam do velho sábio, eu tenho uma palavra para vocês. O fim é temer a Deus e desviar-se do mal. Para me conquistar, para mim ter minhas conquistas, o segredo é temer a Deus e se desviar do mal. Porque o tempo pode querer nos calar, o tempo pode querer fazer nós retroceder. Eu fico impressionado, irmão. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Alguém se atreve a dizer que Moisés saiu com um rebanho, com a igreja pequena. Ele já começou a igreja com 2 milhões de pessoas. Ou 2 milhões, eu não sei o português certo. 2 milhões de pessoas Moisés começou. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Paz, meus senhores. O segredo da conquista é temer a Deus e desviar-se do mal. Porque desses 600 mil homens, 2 milhões de pessoas, só 2 conquistaram a terra prometida. Só 2 entrou na terra prometida. Deixa eu dizer uma coisa. O segredo da conquista é temer a Deus e desviar do mal. Se você continuar persistindo e perseverando, se nós continuarmos temendo a Deus, pode estar passando o ano que passar. Esse ano ainda não foi, mas o ano que vem eu conquisto. Esse ano não veio, mas este ano eu conquisto. 2026, 2027 eu conquisto. E com certeza a conquista virá na tua vida, porque Deus se agrada de quem teme a Ele. Ele disse, eu tiro a enfermidade, eu sustento vocês. Sustentou 40 anos. Depois de 5 anos que eles estavam dentro da terra, é que Caleb lembra, falou, eu quero o que é meu. Irmãos,
a primeira lição que eu aprendo em Caleb. Caleb, ele diz, eu perseverei em servir ao Senhor. E se você for olhar na Bíblia, Caleb passou pelo primeiro carnaval. Sabia? Quem passou o primeiro carnaval, eu acho que não foi nesse carnaval, foi Caleb. Porque alguém disse que o carnaval se originou dali. Quando eles passaram o Mar Vermelho, Miriam cantou, foi aquela benção. Depois Moisés foi orar, demorou, o que eles fizeram? Moisés morreu, Moisés está morto. Vamos fazer um Deus. Tiraram os pingentes, tiraram os ouro, fizeram um bezerro de ouro e começaram a dançar em volta deles. Começaram a dizer assim, vamos fazer de tudo, nós vamos morrer mesmo. Não é isso, o carnaval é isso, irmão. Eles pensam, nós vamos morrer, aqui na terra nós estamos para isso, vamos escramuçar, é a palavra paraibana. Vamos fazer de tudo, vamos ficar à vontade. E eles falam, mas eu acredito, irmão, que enquanto eles estavam lá rodeando o bezerro de ouro, Caleb estava orando, buscando ao Senhor. Não, eu não vou adorar o bezerro de ouro, eu vou ficar aqui esperando a promessa, porque eu tenho uma terra para conquistar. Tem algo que Deus prometeu ao meu avô, meu tataravô, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, e eu sei que essa terra vai vir. Deixa eu dizer uma coisa. Eu penso que Caleb, ele tinha na sua mente o seguinte, porque Éden, quem já viu falar no Éden aqui, no Éden? Você sabe o que significa a palavra Éden? O que quer dizer? Existem vários nomes, mas um dos que eu acho mais bonito, Éden quer dizer lugar de delícias. O Éden, no original, quer dizer lugar de delícia. Deus é tão sábio, irmão, que quando ele prometeu para Abraão que ia levar ele para uma terra, sabe como é que foi o nome da terra que Deus falou para ele que ia ser? Terra que mana o quê? Leite e mel. Já pensou? Naquela época, uma terra dessa, leite e mel. E Caleb disse, olha, eu vou conquistar essa terra. Deus prometeu que ia me dar a vitória, Ele vai me dar a vitória. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. E é tão interessante que o próprio Isaías, depois lá na frente, se fosse o Isaías estivesse na época, mas ele não estava na época de Caleb, mas lá na frente o Isaías diz, né? Isaías capítulo 41, ele diz assim, olha, muitos se cansam, muitos se fadigam, até os jovens tropeçam e caem. Ele diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão. Ele diz, aqueles que esperam no Senhor. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. Vamos continuar esperando no Senhor. A nossa vitória está no Senhor. A nossa bênção está em Deus. Os nossos projetos estão com Deus. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E Caleb nos dá essa lição. 40 anos esperando essa história. A terra, a terra, a terra. E agora, para começar a finalizar, eu volto para os irmãos. Aí agora ele chega na terra. E a Bíblia diz que o Josué, não diz na Bíblia, mas eu entendo pela conversa, que Josué tenta confortar Josué. Ó Josué, você já está com 85, já está bom já. Caleb, aí, eu já estou com 54. Ô Caleb, você já está com 85, fica quieto. Eu estava ouvindo um dia o pastor Silas Malafaia, ele dizendo que alguém chegou no seu gabinete, um jovem, o dia que ele fica lá para receber os irmãos no gabinete, diz que entrou um jovem, 19 anos, um jovem. Chegou nele e falou, pastor, eu estou aqui para dizer que eu estou entregando minha carteira de membro, para o senhor avisar para a igreja que eu estou me desviando a partir de hoje, para ninguém ficar escandalizado. Eu vou desviar, eu não quero mais, não vou mais ser crente, vou para o mundo aí. Se alguém vê eu bebendo ou fumando, não escandaliza não, estou avisando para o senhor. Diz que ouviu ele e falou assim, mas o que foi? Ele disse, sabe por quê? Eu namorei com uma menina 3 anos, de 16 anos até 19, 3 anos. Fiz projetos, estava tudo projetado. Agora, na hora de casar, ela disse que não quer casar comigo, descobriu que não gosta de mim e que vai arrumar outro.
Então, minha vida acabou. O pastor Silas disse que olhou para ele e falou: rapaz, mas você com 19 anos, com tanta, né, uma adégua aí, uma adégua lá em Brasília, uma adégua e mais 30 mil jovens, você dizer que acabou tudo. E ele saiu. E o pastor Silas que ficou lá, disse que quando foi de tardezinha, tinha outro marcado, entrou outro, um senhor com 78 anos de idade. Entra no gabinete dele. Sim, senhor, o que o pastor falou? Rapaz, se um jovem daquele está desviando, esse velho cansou de esperar. Esse que já está desviado. Ele entrou e falou: pastor Silas, eu quero que o senhor coloque a mão, eu tenho um projeto. Ele disse: qual é o projeto? Aqui, ó. Pegou a bolsa, abriu um papel do tamanho da banca do pastor, falou: tá aqui, ó. Isso aqui é uma casa que eu quero construir para mim e para minha mulher ainda, antes de eu morrer. Mostrou o projeto. Não sei quantos quartos, 5 quartos, 5 banheiros, suíte, piscina para os netos. Foi isso aqui, eu quero começar do zero. Eu não tenho condições ainda de fazer do jeito que eu quero, mas eu quero que o senhor ponha as mãos, o senhor abençoando isso aqui, eu vou colocar em prática. Deus vai me dar condições e eu vou construir essa casa para minha esposa. Eu falei: rapaz, esse camarada, pastor Silas, quando veio isso, tem um espírito de Caleb. Esse está animado. Não tem nada de velho, irmão. Não tem nada. Tem que estar animado. Nós temos que estar animado mesmo no Senhor, porque Deus, Ele faz nós conquistarmos coisa grande. Jó, depois que perdeu tudo, ele voltou e disse: Deus deu em dobro tudo que Jó perdeu. Deixa eu dizer uma coisa: 2026 é o ano das conquistas. Deus vai nos abençoar. Agora, não dê ouvido para o diabo, dizendo que não dá conta, que não vai dar certo, que é assim mesmo. Fulano ali morre assim, outro foi assim, essa doença mata para lá, mas, irmão, mas enquanto eu estiver vivo, eu acredito que Deus vai me dar vitória. Se Deus me levar, eu estou salvo, amém. Mas enquanto não, irmão, pode cair de um lado, do outro, pode estar, mas eu sei que eu vou vencer em nome de Jesus. O que Deus espera de nós é a fé, igual Caleb, eu vou conquistar. 45 anos ele esperou. E no dia ele disse: eu quero Hebrom. E Josué disse para ele: Hebrom é a terra dos Anaquins. Anaquins era o gigante. Ele disse: é essa que eu quero. Porque se o Senhor me deu vitória até agora, me sustentou no deserto, me deu vida para me estar com 85 anos, com força e animado, eu entro lá dentro e mato os Anaquins tudinho. Mas a terra é minha, a conquista é minha. Ninguém vai tomar, nem gigante, nem demônio, nem bezerro de ouro. Deus deu vitória para Caleb e para a sua descendência, porque Caleb perseverou em